Olá, bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje a aula é produção de texto, dia 20 de janeiro de 2021. Nós vamos ler um texto, identificar os parágrafos e depois vamos reescrever o texto no caderno de produção. Esse primeiro texto a gente não precisa copiar no caderno de produção. A gente vai prestar atenção na explicação para que a gente possa entender para fazer os outros dois textos que virão, tá ok? Então vamos lá, vamos olhar o primeiro texto, prestar atenção como eu vou fazer com vocês. Depois você vai pegar o segundo e o terceiro texto e fazer no caderno de produção de texto, ok? Então vamos começar. Então o texto é o seguinte, sobre o Joãozinho. Então vou fazer o marcador aqui para a gente poder ler o texto com calma. Vamos lá, Joãozinho. Aqui esse texto, ele tem, se a gente olha, a gente já vê que ele não tem o quê? O parágrafo, que é o espaço que marca a ideia, é o espaço que marca a fala, é o espaço que marca o acontecimento. Ele está pontuado, ele tem letra maiúscula, tem título, tem início, meio e fim, mas não tem o parágrafo. Então vamos lá recordar o que é o parágrafo, vamos ler o texto primeiro, depois a gente recorda o que é o parágrafo para poder escrever, tá bom? Então vamos começar a leitura. Joãozinho. Joãozinho chega à sala de aula com um enorme galo na cabeça. A professora pergunta: o que aconteceu, Joãozinho? Joãozinho responde: atiraram ervilhas em mim, professora. A professora, indignada, pergunta novamente: mas como as ervilhas tão pequenininhas, conseguiram fazer um galo tão grande? E Joãozinho diz: elas ainda estavam na lata. Então, este texto ele não tem parágrafo. Então, vamos rever o que é o parágrafo. Né? Parágrafo quer dizer é o espaço que marca a ideia ou o acontecimento ou a fala, tá? Então, aquele espaço de 2 dedos que marca a ideia, o acontecimento e a fala é o parágrafo. Então, nós vamos, você vai prestar atenção como a tia vai reescrever esse texto para você fazer os outros, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa é pegar um caderno de produção. Peguei o caderno, aí eu vou colocar o título e vou começar o primeiro parágrafo. Né? Então vamos lá. Título: Joãozinho. Joãozinho chega à sala de aula com um enorme galo na cabeça e a professora pergunta. Então esse aqui, ó, é o primeiro parágrafo. Deixei o espaçamento de 2 dedos para marcar o acontecimento da chegada do Joãozinho na sala de aula, né? E a fala do narrador. Aí no próximo parágrafo, eu vou mudar o parágrafo por quê? Porque aqui, ó, tem uma pontuação que é os 2 pontos. Significa que a próxima frase é uma fala. Então, eu não posso misturar a fala do narrador com a fala do personagem. Eu mudo a linha, coloco o espaçamento de 2 dedos e o travessão e escrevo. O que aconteceu, Joãozinho? Aí vai ter uma resposta, né? O narrador vai falar alguma coisa. Como é o narrador, eu não posso continuar aqui. Eu mudo de linha de novo, coloco o espaçamento de 2 dedos e escrevo o que o narrador disse. Joãozinho responde. Aí já está indicando que vai ter outra fala. Então eu mudo de linha de novo, coloco o espaçamento, travessão e escrevo a fala. Atiraram ervilhas em mim, professora. Agora o narrador vai falar de novo, então não posso fazer na mesma linha, tenho que mudar. Mudo de linha e coloco a fala do narrador. Deixo o espaçamento de 2 dedos e coloco. A professora, indignada, pergunta novamente. Também está indicando que tem uma fala, que é um diálogo. Então, mudo de linha, deixo o espaçamento, coloco o travessão e escrevo a fala. Mas como as ervilhas tão pequenininhas, conseguiram fazer um galo tão grande? Acabou a fala da professora, vem a outra fala do narrador. Então, mudo de linha, coloco a fala do narrador. E Joãozinho diz. Mudo de linha de novo, porque fala e não posso misturar narrador com personagem. Mudo de linha, deixo o espaçamento, travessão. Elas ainda estavam na lata. Então, eu vou ter 8 parágrafos nesse texto, né? E aí, o que é importante lembrar? Que eu não posso misturar fala do narrador com fala do personagem. Então, mudou, né, do narrador para o personagem, muda a linha, deixa o espaçamento. Quando é narrador, eu não coloco travessão. Quando é personagem, eu coloco o parágrafo, travessão, ok? E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o próximo texto, você vai fazer sozinho. Então, vamos lá. Antes da gente fazer, a gente vai relembrar lá, né, que é
parágrafo de novo. Parágrafo é o espaço que marca ideia. Então, agora é a hora de praticar. O trecho do texto abaixo também não tem parágrafos. É a sua vez de reescrever o texto no caderno de produção, deixando os parágrafos. Então, este primeiro texto, como eu disse, você não precisa estar copiando, tá? Ele foi uma explicação. Agora, nós vamos lá ver o texto sem parágrafos e você vai fazer sozinho os parágrafos no texto. Então, vamos conhecer o texto. Então, o texto é esse aqui. É um pequeno texto chamado O Louco, né? Então, nós temos esse texto. Esse texto tem letra maiúscula, tem pontuação, né? Mas não tem um parágrafo. Então, vamos ler o texto para conhecer, para depois você pegar o seu caderno e reescrever. Então, vamos lá para o primeiro texto. Um louco ligou do hospício para a delegacia. 2 pontos, travessão. Socorro, socorro, o hospício está pegando fogo. Assim que chegou, o policial virou-se para o louco e perguntou: Ué, mas cadê o fogo? O louco respondeu: Você chegou muito rápido, nem deu tempo de acender o fósforo. Então, é um texto pequeno e aí eu tenho algumas dicas. Como é que eu vou fazer esse texto? Eu vou pegar o caderno, vou colocar o título no meio da linha. Depois você vai ler. Letra maiúscula indica início de frase. Então, eu tenho que deixar o espaçamento e escrever. Um louco ligou do hospício para a delegacia, ok? Aqui eu vou mudar de linha porque os 2 pontos vai indicar que tem uma fala. Travessão, mudo de linha, parágrafo de novo. Socorro, socorro, o hospício está pegando fogo. Aí, aqui é a fala do narrador, mudo de linha de novo. Assim que chegou, o policial virou-se para o louco e perguntou. Aí, 2 pontos, mudo de linha e espaçamento. Ué, mas cadê o fogo? Aí mudou de novo, muda de linha e espaçamento. O louco respondeu. Muda de linha e espaçamento. Você chegou muito rápido, nem deu tempo de acender o fósforo, tá? Então, toda vez que mudar do narrador para o personagem, eu tenho que deixar o espaçamento do parágrafo, ok? Então, você vai fazer agora sozinho e esperar a correção. O próximo texto também você vai fazer sozinho, Agora o texto não terá parágrafo e nem pontuação. Este aqui tinha pontuação, dava pra gente estar identificando, ok? Mas esse não tem nem parágrafo nem pontuação. Você vai ler o texto e vai colocar o parágrafo e a pontuação sozinho e aguardar a correção. Então, o texto é o seguinte: o meu amigo. Ontem encontrei um amigo que não via há muito tempo. Fui logo perguntando: Como vai, Pedro? Tudo bem? E você? Eu estou ótimo. Onde você está estudando? Minha escola fica perto da minha nova casa. Vou lhe dar o endereço para você ir me ver. Pode deixar que irei. Tá vendo? Não tem nenhuma pontuação, certo? E também não tem parágrafo. Então, você vai pegar o seu caderno, vai lendo devagar, frase por frase, identificando. Se for fala do narrador, parágrafo. Se for fala do personagem, outro parágrafo. Na frente da fala do personagem, você vai colocar o travessão. Se for uma pergunta, você vai colocar o ponto de interrogação. Se for uma admiração, uma surpresa, uma tristeza, uma raiva, uma ordem, o ponto de exclamação. Se não for, ponto final, ok? Coloque, reescreva no caderno e espere a correção. Então tá, tchauzinho. Faça a atividade, aguarde a correção e até a próxima aula. Beijos para vocês.